Muito bem, prezado telespectador, segunda-feira, dia 27 de setembro, e nós iniciamos mais um programa ponto a ponto na Conecta Mais TV para falar um pouco sobre pontos de vista dos principais fatos da semana, política, economia, questões que precisam ser debatidas um pouco mais profundamente para você em casa formar o seu próprio ponto de vista. E na nossa bancada de hoje, em ordem alfabética, nós recebemos Cristiano Valduga Dalpai, empresário, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul, com MBA Executivo em Negócios. Vereador eleito em 2 oportunidades, em 1997, assumiu aí o segundo mandato na presidência da Casa Legislativa Veranense. Foi o prefeito mais jovem de Veranópolis no mesmo ano. Vice-prefeito entre 2001 e 2004, secretário do Desenvolvimento Econômico de 2017 a 2020, é atual presidente do Diretório Municipal do PDT de Veranópolis e da Coordenadoria Regional do Basalto. Membro nato da FEMAÇã, junto à Câmara Municipal de Vereadores. A professora Eliana Cherry, doutora em Educação pela PUC, mestre em História do Brasil também pela PUC, licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, na área das Humanidades, do curso de História. Professora de graduação, mestrado e doutorado do curso de História, também na Universidade de Caxias do Sul. Inácio Capelari, advogado, professor universitário, empresário, escritor, doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Lyon, na Espanha, mestre em Filosofia pela Unicinos. E Jair Mioto, professor licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ética, Filosofia e Política pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos em locais de privação de liberdade e possui vínculo com a Escola de Formação Política da Unicinos. Foi diretor do Instituto Tiradentes e atualmente é vice-diretor também no turno da noite. Da tarde? Muito bem, então. Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos vocês nessa noite para mais uma rodada de conversa no Ponto a Ponto. Antes da gente adentrar no nosso tema normal, cabe um adendo. Afinal, hoje tivemos a notícia do falecimento do ex-prefeito de Nova Prata, Vitor Antônio Pletti, né, passando aí quase próximo aos seus 80 anos de idade, depois de cumprir 4 mandatos à frente da Prefeitura Municipal, também foi vice-prefeito, e uma persona extremamente engajada na política pratense, que fez amigos e outros nem tanto. E eu abro espaço para a nossa bancada, quem quiser fazer uma consideração sobre a personalidade que foi Vitor Pletti na história de Nova Prata. Pode. Eu posso falar em nome de Veranópolis? Pode, então, boa noite a todos. Importante. Sendo vizinho da cidade de Veranópolis, eu conheci o ex-prefeito Vitor Pletti e eu gostaria de externar a todos os familiares, amigos, parentes, o nosso respeito pela história dele, por tudo que ele representou para a nossa micro-região. E que fique, sim, os bons momentos de convivência dentro da sua comunidade, as pessoas que o levaram até a Prefeitura Municipal por diversos mandatos. Então, em nome do Poder Legislativo de Veranópolis, ao qual eu sou presidente, fica o nosso respeito por o que ele representou para a micro-região. Professor Jair. Meu boa noite a todos, em especial a escola onde é que eu trabalho, né? Vim de lá hoje, a Escola Najib, né? Que inclusive é um projeto do nosso ilustríssimo prefeito, ex-prefeito, né? Vitor Antônio Pletti, né? E meus sentimentos ao nosso colega de bancada, ao Felipe Pavan, aos familiares e demais pessoas, né? Nesse momento triste, né? Para a nossa cidade. Assim, muitas vezes Vitor Pletti, que nem o Thiago diz, por um lado amado, por um lado odiado, né? Mas a gente, como professor de história, né, Eliane, a gente sempre faz o seguinte, nós somos citados muitas vezes como os petralhas, como os comunistas, né? Eu sempre faço, quando falo de um presidente, de um prefeito, os pontos positivos e os pontos negativos, né? Apesar, não dá para dizer que ele não tenha pontos positivos, né? Por exemplo, a escola onde é que eu trabalho é um projeto dele, era para ser uma escola de tempo integral, né? Infelizmente a escola hoje só funciona pela parte da manhã,
né? E era para ter oficinas, entre outras coisas. E aí teve toda uma polêmica, né? Se tirasse do campo, se colocasse uma escola ali num lugar de caminhada, porque essa escola não foi feita em outro local, lá para o São Cristóvão, e assim por diante. Tu agrada uns, tu agrada outros. Mas a escola está ali, é uma realidade, né? Podemos também dizer um ponto positivo do prefeito, a questão da moradia, né? Queira ou não queira. Eu estava recém falando com o nosso colega aqui de bancada, o Cristiano, né? Sobre a questão da imobiliária na cidade, né? Queira ou não queira. Passaram vários prefeitos pela cidade, ele teve um projeto bonito na questão da moradia, né? Pô, em Nova Prata, hoje é uma carência de moradias, né, pessoal? Muitas vezes pode se instalar uma indústria ali e as pessoas não têm onde morar, porque é muito caro o aluguel. E ele tirou muitas pessoas, às vezes, do aluguel, pessoas, colocou, tudo bem. Fez as partes boas, agradou uns, desagradou outros. Eu falo para ele, muitas vezes a gente foi adversário político, não fomos inimigos, né? A gente são adversários políticos, não inimigos, né? Mas como uma pessoa, eu não posso dizer que ele era um querido da sociedade, porque eu tinha um certo carinho pelas pessoas de idade, ia em todos os velórios, todos os enterros, né? Participava. Alguém pode até vir dizer, não, mas isso aí era por segundas intenções, mas ia, né? Ia como prefeito, quando não era prefeito, mas tem seus méritos, né? Muitas pessoas hoje vão sentir saudades, porque era uma pessoa amigável, né? Tudo bem que era político, né? Fazia talvez por segundas intenções, mas fazia, né? Professora Eliana, como é que a historiografia vai ler Vitor Pletti nas próximas gerações? Bem, boa noite, colegas de bancada, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. O Vitor Pletti, como prefeito, como político, ele já entrou para a história, né? Antes mesmo do seu passamento, toda a região, quiçá o Estado, em alguns locais do Brasil, conhecem a figura do Vitor Pletti, né? Como a história vai caracterizá-lo, vai depender muito do posicionamento, da linha teórica escolhida. Mas ele já faz parte de várias produções. Recentemente foi defendida uma dissertação de mestrado no curso mestrado em educação, onde ele foi muito citado e, para a professora que fez o trabalho, ele deu uma entrevista, creio que tenha sido a última entrevista do prefeito, né? Então, também já está eternizado. Sem sombra de dúvidas, o ex-prefeito, ex-vice-prefeito, candidato a deputado, ele fez uma opção de vida, né? E a opção do ex-prefeito Vitor Pletti foi pela política. Eu lembro da formatura na graduação da filha dele, onde ele teve a oportunidade de se pronunciar, e ele mencionou que ele se sentia o pai de muitos pratenses e de muitas pratenses, mas que ele, de certa forma, lastimava porque ele esteve muito ausente da formação da filha que estava se graduando, né, em pedagogia. Então, seus diversos partidos políticos, sua atuação política, amizades, não tão amigos assim, Vitor Pletti faz parte aí da história da comunidade, né? E como ele será eternizado? Acho que ele já está eternizado. Né? Professor Inácio, boa noite. Boa noite aos componentes, né, da bancada hoje. E que muito me orgulha, né, participar aqui, até em substituição ao Galvão, que é genro do Vitor Pletti, né? E ao qual, em seu nome, eu deixo meus sentimentos profundos aí, meu fraternal abraço aí de condolências a todos os familiares do Vitor Pletti, porque eu cresci vendo e ouvindo Vitor Pletti, né? E eu fui presidente da União dos Estudantes aqui em Nova Prata, que na época fazia parte toda a região, o que é município hoje, né, eram distritos de Nova Prata na época, e eu me lembro que eu fui um dos presidentes da União Pratense de Estudantes que provocou todos esses distritos e todos os colégios
no lançamento de poesias e eventos cuja cultura, né, desde o menor, soubesse escrever, falar, declamar, o pessoal fazia tipo gincanas, nós fizemos, e houve então essa condição de o pessoal poder mostrar na sua comunidade e a toda a comunidade da Grande Nova Prata na época, essa condição de explorar a poesia e a questão da história, né? E, se não me engano, na época, o Vitor Plett era vice-prefeito. E ele também foi, na época, um membro atuante para incentivar isso, né? Ele era muito de participar, né? Nessas condições. E, inclusive, quando ele foi prefeito, né? Principalmente, mas antes dele ser prefeito, eu comentava com o Mioto, ele deu o terreno, se não me engano, foi ele que deu o terreno da União, do Clube União ali, e montou a escolinha da União e tal. E a União, que é hoje ali, o Clube União, né, que é escolinhas de futebol e tal. E então ele foi um ícone para mim na cidade de Nova Prata. Eu acredito que os que vivenciaram, depois eu me mudei para estudar fora, mas os que vivenciaram a questão do Vitor Plett aqui, devem ter a mesma expressão em matéria de análise, e ele, inclusive, construiu, na sua época, vários... Onde se falava em Vitor Plett, se falava em ginásios de esporte. Ele era muito de esporte. Então, eu tenho ele como uma pessoa que deve ser lembrada, acho, né, por Nova Prata. Como tu disseste, né, político, ele tem vários olhares. Mas quem olhar a história deve pensar em Vitor Plett. Muito bem, notas feitas e considerações estendidas. A figura de Vitor Antônio Plett, eternizada na história de Nova Prata, e nós vamos eternizar a pauta de hoje, senão não chegaremos ao nosso final. Perfeito. E o primeiro tema da noite, muito bem, damos uma passada pela política, que é isso que vamos jogar no primeiro bloco. No segundo vamos falar sobre mercado, e no terceiro repercussões internacionais, que você precisa ficar a par para ter uma opinião bem informada. Política, a caldeira vai fervendo e o 2022 vem chegando e o tempero vai sendo derramado na cozinha em diversos momentos. Eduardo Leite lança candidatura às prévias do PSDB. Na semana passada, o governador gaúcho se lançou oficialmente como um dos concorrentes à vaga aí para a chapa majoritária da presidência da República pelo seu partido, PSDB. Pela frente, talvez ele irá concorrer com João Dória. E a pergunta que eu faço para a bancada é: Eduardo Leite tem alguma chance nessa prévia? E depois, em 2022, será que ele consegue chegar lá? Cristiano Valduga, já que o senhor está aí pensando muito nessa possibilidade e é diretamente do órgão político, né, do Poder Legislativo, como é que se enxerga o governador Eduardo Leite nesse momento? Gostei da introdução. E é uma área que realmente nós entendemos, professor Inácio. Eduardo Leite se elegeu governador do estado com 33 anos, hoje ele tem 36 anos. Do que se posta na mesa é o candidato menos conhecido. Mas a primeira inserção dele nessa condição de pré-candidato foi em 9 de fevereiro desse ano, que ele trouxe ao Rio Grande do Sul as bancadas do PSDB com recurso do Rio Grande do Sul e fez um evento. A partir daí surgiram algumas especulações mais aprofundadas em relação ao tema. Ieda Cruzius, liderança forte dentro do PSDB, se posiciona extremamente ao contrário Verdade. das intenções do Leite. Sabe-se, e eu costumo sempre fazer umas colocações diferentes quando se trata de política. E se eu tivesse a oportunidade de chegar hoje na frente do Eduardo Leite, eu iria pedir para ele: se você não for o candidato indicado pelo PSDB, você concorre à reeleição no Rio Grande do Sul, com os índices que você tem no Rio Grande do Sul, e, lhe digo mais, se você for o indicado pelo PSDB, porém, que se sabe que existe um movimento em Minas Gerais, e você não for o nome preferencial,
e você for o candidato a vice numa composição com o centro, você aceita? Estaria respondida a nossa pergunta de hoje. Porque existe esse movimento, professor Inácio, em Minas Gerais, através do Aécio, que apoia o Eduardo Leite, porque considera o Eduardo Leite o candidato mais fraco em relação ao Dória. E mais fácil de abrir mão de uma candidatura preferencial para colocar a mão no fundo partidário. Essa situação não é o Cristiano de Veranópolis, da pequena cidade de Veranópolis, 27 mil habitantes, que fala. Essa situação, ela se põe no cenário político, porque o seu PSDB optar pelo Leite, ele não vai dividir o fundo partidário com uma candidatura majoritária a presidente da República. Ele vai dividir entre governadores, deputados federais e senadores. Esse é o objetivo do Aécio. E respondendo à tua pergunta, Leite não tem condições de ser presidente. Possivelmente será indicado, mas para uma negociação à frente. Volto a fazer a pergunta. Se você não for o indicado, concorre no Rio Grande do Sul, com os seus índices, com o IDEB, que a última vez que deu o IDEB positivo no Rio Grande do Sul foi 7, 07, 09, 11, 13 e 15. 19 não atingimos a meta e agora 21 nós vamos atingir. A segurança, se não é o PSEG, que são os empresários, e aí eu falo por Veranópolis, nós arrecadamos R$1 milhão para a Polícia Civil, e estamos iniciando um outro processo agora com o Corpo de Bombeiros para aquisição de um caminhão. E teria mais outras questões importantes, como a rodovia, o sucateamento de uma BR-470, ao qual ele negocia uma outorga de R$10 bilhões que entraria nos cofres públicos para financiar a campanha ou financiar o seu lado administrativo positivo em 2022. São situações que, assim, nós temos que ter a clareza de discernir o certo e o errado nesse momento. E o Eduardo Leite não tem condições de ir para frente com esse pleito dele. Professor Eliana Cherry, algumas figuras aí foram desencavadas pelo Cristiano Aécio Neves, né? Que no fundo da sua mansão em Brasília, lá nos idos da Lava Jato, se contorcia a porta fora quando soube de algumas investigações, né? Malotes atravessavam Belo Horizonte e nos porões da política ele continua operando. Isso que eu acho que fantástico que acontece no Brasil, né? Velhas figuras carimbadas aparecem. E eu sussurrava para a prof, né? Ó, a política café com leite, ó, São Paulo e Minas no meio dessa situação que se remonta. Como é que a prof enxerga? Primeiro, basta pensar o que tinha dentro desses malotes, né? Que necessariamente não era dólar, não eram cédulas de dinheiro apenas. O grande Aécio e suas peripécias. Né? Mas não só ele. Quanto ao Leite, ao Eduardo Leite, me parece que é muito mais uma projeção para o futuro. Lançando agora o seu nome, né? Concordo, acho que ele concorrendo com o Dória é muito complicado, né? Mas 36 anos de idade, né? Pouco conhecido, representou uma espécie de algo que os brasileiros gostam muito, né? Uma tábua de salvação, algo diferente, algo novo. E eu acredito, nas minhas leituras, que o projeto do Leite não é para agora. O projeto do Leite é ir pontuando a sua passagem política, né? Daqui a pouco deputado federal, senador, que está mais adiante aí, sim, presidente da República, né? Essa é a minha percepção. A questão da política café com leite vai remontar lá à República Velha, a Primeira República é muito longe. Eu só quero lembrar que, por muito tempo, nós tivemos 2 partidos políticos disputando a presidência da República, né? O PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, que inclusive tumultuou aí a própria Constituição, fazendo a revisão da emenda para a reeleição, ficou 2 mandatos, e o Partido dos Trabalhadores. Então, por muito tempo, a gente vai ter, desde a primeira eleição para presidente, pós-ditadura civil-militar, ainda com o Collor, né? A presença de 2 frentes político-partidárias, né, muito significativas. De um lado, o pessoal de centro-direita e, de outro lado, o pessoal à esquerda. E o PSDB sempre digladiando, principalmente com o Partido dos Trabalhadores.
Isso é fato histórico, gostem ou não gostem. O fato é que, na última eleição presidencial, a gente vai ter o corte disso. Né? A gente não vai ter o PSDB disputando ou aparecendo como preferência para o eleitorado. Vai ter aquele que ganhou. Que eu não gosto nem de dizer o nome, né? E me dou vai ter esse que falar direito, nele né? já, prof. Mas não preciso pronunciar o nome, não é? Então, a gente teve aí uma mudança. O Partido dos Trabalhadores, com o Haddad, e quem foi eleito para a presidência da República. E o PSDB ficou de fora. O PSDB ficou de fora em função de uma crise interna muito grande e que se deve, sobretudo, à atuação de Minas Gerais. A política café com leite, ela está muito associada ao poder e ao lobby, né? De São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que historicamente são os centros econômicos deste país e, portanto, vão aí. Mas o Rio Grande do Sul também, sempre despontando aí, né? Desde Vargas Mas acho que a carreira dele está despontando, ele está querendo marcar presença para um projeto maior aí adiante. Professor Inácio Capelari, como é que enxerga esse movimento do governador do estado do Rio Grande do Sul? Ouvi atentamente a professora Xerri e o Valduga. E essa questão do governador do Leite tentar se candidatar à presidência da República, eu acho que principalmente contra o apoio da IEDA, tá? E acho, pelo que tudo se indica, alto apoio do presidente, que foi presidente, que era do PSDB, e que também não gosto muito de falar o nome, e essa questão, até pela forma, o homem com todo o legado que tem coisas que eu, como professor, que fui, que sou, que eu não me filio a essas coisas. Eu acho que o cara tem que ter uma postura, presidente ou não, e seguir aquela postura. Tá? Ele não pode... eu escrevi um livro, depois escrevi um livro completamente o contrário, nos meus feitos. Tá? Então é diferente. Mas, deixando isso de lado, para mim o Leite está fazendo aquela velha máxima que se dizia, né, na fronteira. Pelotas, deve dizer também, porque também é um corredor gaúcho, né, que quem chega primeiro no rio bebe água limpa da boiada. Vem vindo a boiada, o primeiro boi que chega ali toma água limpa, depois os outros que se virem. Ele está tentando fazer esse tipo de política, pelo que se vê. Ele está tentando chegar primeiro. E eu me lancei. O fato de chegar primeiro e tomar água limpa não quer dizer que tu não vai ser massacrado pelos outros. Pode que os outros passem por cima do sujeito que está tomando a água limpa ali. Então não adiantou ele tomar água limpa. Ele tem que saber o momento e a hora de tomar a sua água. E eu acho que, me filiando ao que o Valduga falou, eu acho que ele não tem a menor chance de chegar lá. Mas ele está tentando preparar o futuro dele, que é aquilo que a professora Xerri também colocou. Ele está tentando preparar o futuro e não vislumbrando o presente. Porque quando ele tomar água, eu acho que vão passar por cima. Muito bem, professor Jair, o que o senhor acha dessa tomada de decisão do Eduardo Leite? Entre o Dória e o Leite, temos que jogar a moeda para cima, porque não se sabe quem é pior, né? Cai de pé. Mas eu não falaria do Leite em si como pessoa, eu falaria do projeto que os tucanos defendem, né? Sim. Do Estado mínimo. O projeto que a IEDA defendeu no Rio Grande do Sul foi o desmonte do Estado. Concordo. Né? A privatização, a entrega do patrimônio para a iniciativa privada. A coisa que vai agora o Eduardo Leite entregar para a iniciativa privada é a questão da água.
Aí as pessoas estão Sim, felizes, assim é, estão já foi sendo enganadas com a ideia que vai levar saneamento básico para os pobres. Nós não pagamos água hoje, nós pagamos o tratamento. Serviço. Senão ninguém lavaria um carro com água potável. É verdade. E jogaria tanta água fora que nem se joga. Vai ter o saneamento, aí eu ainda não sei te dizer, mas que essas pessoas vão pagar caríssimo para ter esse saneamento. Vai ser o povo. Mais uma vez faz a conta. Bom, todos os governos que passaram pela história do Rio Grande do Sul, tirando os petralhas, vamos falar dos petralhas, né? A história está ali, conta, o contra-cheque mostra. Os professores só foram valorizados no governo da esquerda. Queira ou não queira, foi valorizado. Eu uma vez pensei até sair do município, de dar aula para dar aula no Estado, porque já estava igual. Hoje a diferença é monstra. Né? O que o Sartori não terminou com a educação, o Leite terminou, porque o Sartori era o mesmo projeto. Alguém diz, vocês viram, escolheram o Leitinho lá, professores. Não tinha outra solução, né? Ele ia fazer a mesma coisa, só o Sartori não fez porque tinha a maioria. Acabou com a educação, né? O que o povo dizia quando os professores iam para a rua? Se tu não está contente, larga. As pessoas estão largando. Eu vejo isso todo dia. Diretor, faltou professor. Pois a comunidade devia estar na rua com eles. E a comunidade diz, se tu não está contente, lá. Os professores estão largando. Não tem mais professor, não tem mais monitor, entendeu? Não tem mais concurso público. É a destruição da educação por si. Agora, por exemplo, o que vai acontecer daqui a Passo Fundo? 2, 3 pedágios. Quem vai pagar a conta? O povo. Não, Então, essa é a política Porto deles, Alegre também. cara. É a Vai ter dois. venda. Daqui a Porto Alegre. Você não viu que o prefeito de Porto Alegre, lá, o Tucano, lá, Sebastião Melo. não, o outro, antes, o ele anterior, queria cobrar um Marquesan. pedágio para entrar na cidade, cara. Os caras são malucos, cara. Então eu falo de 2 projetos antagônicos, né? Um que vai de encontro às populações mais pobres, à agroindústria familiar, à questão da educação, e o outro que é entreguismo para a iniciativa privada, da privatização do sistema público. Então, se tu quer educação, tu paga. Se tu quer segurança, tu paga. A gente paga imposto para quê? Onde é que vai o dinheiro do nosso imposto? Aí você vai dizer, o imposto de renda, são trilhões agora que vai ser recolhido no imposto de renda. Aonde que esse dinheiro vai? Às vezes eu digo para as pessoas, eu quero... está no meu quarto. Eu estou dizendo que eu quero saber de onde que estão os projetos sociais, o retorno do imposto para as pessoas que mais necessitam. Essa é a política do Tucano, seja Ieda, seja Dória, seja lá quem for. Isso aí é a política deles, está bem claro, já estamos vacinados, né? E hoje eles estão taxados de comunistas. Tem que lembrar, sempre tem esse velho jargão. E nós temos a maior carga tributária do planeta e um sistema tributário que é tido como os especialistas por um verdadeiro manicômio. E isso acaba por dificultar toda essa situação que o professor Jair colocou. Seria bom saber onde todo esse monte de arrecadação que é feito, já passa da casa do trilhão, não consegue chegar para o serviço do cidadão. Mas nós estamos falando de política, e por falar de política, nós precisamos falar do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele tem nome, a gente precisa identificar, né, professora? E aí nós temos a seguinte situação, Jair viaja para os Estados Unidos, né, vai a Nova York, né, representar o Brasil na Convenção das Nações Unidas, que voltou a ser presencial. Algumas cenas correram a internet, os comentários também correram o mundo. Teve o presidente comendo pizza na calçada com a equipe por supostamente não poder ingressar no restaurante por não ter tomado a vacina. Teve ele numa conversa com o premier Boris Johnson, que elogiava a vacina da AstraZeneca, e o presidente dizendo que ainda não tinha tomado. Um pouco de constrangimento alheio fiquei até eu nesse momento, porque o querido do Boris Johnson apostava na sua vacina, que foi desenvolvida também aqui no Brasil. Entre outros fatos, também tivemos o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU, a passagem do Brasil perante a política internacional. Eu quero saber a opinião da bancada diante desses fatos da viagem do presidente. E a primeira palavra é de quem encerrou a última rodada, professor Jair Mioto. Eu vou te dizer a respeito disso. Ficou meio constrangedor, né? Porque, na realidade, o presidente, o que ele significa hoje? Ele reflete o que o povo é, né? Não vamos usar máscara, não vamos levar em conta a vacina, né? Que dizia da China, né? Que as vacinas são comunistas e que
desacreditou na ciência, né? Achava que aqui no Brasil esses atos são louvados, né? Entrar numa padaria sem máscara, ir lá cumprimentar, pegar a criança no colo, isso tudo o povo aplaude, acha bonito, porque eles representam o povo. Na realidade, ele representa o que o povo diz. Você sabe com quem está falando? Sabe de quem eu sou filho? Ele tem todas essas... Ele representa bem o que o povo reproduz, né? Só que muitas vezes ele entra num país onde que tem ordem. As regras, elas têm que ser cumpridas por todos, principalmente por uma pessoa que é dito presidente de uma nação, né? Que vai chegar no local, querer entrar sem máscara, desafiando as ciências. Uma pessoa que devia dar o exemplo, ele chega lá e faz totalmente o contrário, né? Desafiando as autoridades, porque eu não me vacino, porque isso não... Chamando a população, né? E a população muitas vezes reflete o que eles querem, né? Não se vacinando porque eles veem nele como um mito, realmente é um mito. Eu às vezes digo, realmente é um mito, né? Um cara que não abriu a boca uma vez, não teve um projeto político e se elegeu, tem que ser um mito, né? Porque, na realidade, eu quero ver quando ele entrar num debate, que nós estamos aqui com várias frentes, e eles começar a questionar ele das atitudes que ele toma lá em Nova York, entre outras atitudes, que é a casa da vacina, e agora, sem contar todo o escândalo que está acontecendo a respeito da CPI das vacinas, né? Porque alguns ainda acreditam que é mentira, apesar de todas as pessoas que foram ouvidas no Senado, inclusive pessoas que compõem o governo dele, o depoimento foi contra, né? Então, eu, como está estourando meu tempo, vou passar... Professor Inácio, o senhor toma vacina ou come pizza na calçada? As duas coisas. Eu não sou contra quem come pizza na calçada. É o contrário. Eu adoro comer uma pizza na calçada. Então, nesse ponto, eu não vou criticar o presidente, né? E até porque eu li uma carta que foi escrita pela churrascaria essa, que o presidente comeu Fogo de pizza. chão. Fogo de chão. Tinha Fogo de chão. churrasco, tinha um monte de coisa para ele comer. Mas eles montaram aquele sistema, segundo eu li. Não vivenciei. Sim. Li. Então, são informações de uma manifestação dessa churrascaria que colocou a situação. Eles fazem eventos para qualquer autoridade. São inúmeras autoridades mundiais que ali chegam. Tá? E eles possuem lá locais exatamente para dentro da condição que o presidente ou qualquer sujeito que seja de staff que precise de segurança e tal, né, que tem que ter um acompanhamento ali de segurança, que é tipo presidentes, grandes personagens mundiais, né, que chegam ali. Então, eles têm um lugar próprio que é analisado e é montado juntamente com a churrascaria para aquela ocasião. E o presidente se sentiu à vontade em não comer churrasco e tal, e comer a tal de pizza e outras coisas que eles fizeram lá de almoço. É o que eu li. Tá? Então, e é longe para eu estar lá vivenciando, não teria condições. Mas, de qualquer forma, não condeno isso, a questão da pizza. Tá? Então, não há que se falar que, a meu ver, né, essa questão que deram importância para a pizza e não deram importância para as outras coisas. Né? Que ele esteve lá e foi o porta-voz do Brasil. Falou da Amazônia, falou todas as estatísticas das coisas que estão acontecendo por aqui e que o pessoal deu valor para a pizza. Né? E eu, como vi que estava dando valor para a pizza, fui ler o que a churrascaria disse. É mais importante do que as falas do presidente. Então, a meu ver, colocaram a importância na pizza e outras coisas e deixaram de valorizar e analisar os feitos da fala, do discurso e da realidade estatística e tal, daquilo que está acontecendo no Brasil.
Professora Eliana, o inominável, na sua opinião. Eu discordo completamente da fala do colega de bancada, né? Não, é que eu li a pizza, né? Eu estou analisando só até por fazer análise do discurso e trabalhar com impressos e imprensa na sim. história, né? A questão da pizza, ela apenas é um argumento utilizado propositadamente. A questão é de que forma nós estamos sendo representados. Eu não me sinto representada, né? Isso é muito claro. Eu não me sinto representada, eu me sinto envergonhada, desde o processo de campanha eleitoral, com homenagens a torturadores, com desrespeito às mulheres, sejam elas do cotidiano, sejam deputadas. Então, eu não me sinto representada. E a fala, o discurso, para quem ler o discurso, sabe que foi uma criação, uma invenção de um Brasil imaginário, que talvez esta pessoa tenha dormido ou que o ex-presidente Temer tenha escrito para ele ler, porque é incapaz de ver a pobreza, a miséria, a violência, o desrespeito, que é histórico no país, mas que neste momento é agravado. E internacionalmente, o Brasil é visto com uma preocupação em função da possibilidade de um outro golpe, já que a nossa república ela é pautada por golpes. Eu fico até emocionada aqui, né? Porque eu adoro essa questão e acho que é extremamente importante que se faça uma leitura de quem é esta pessoa, de que forma chegou ao poder e de que forma ela vem representando esse coletivo que eu não entendo, esse coletivo que se diz cristão e que defende morte, chacina, tortura, desrespeito e que acha bonito. Gente, ele é o mandatário, ao menos até o momento, de uma nação. Se ele está comendo lá fora por opção ou não, isso é outra questão. Mas a forma de se colocar, ter um ministro da Saúde positivado e fazendo quarentena, desrespeitando a vacina, colocando no lixo todo o conhecimento, isso, de fato, não me representa. E eu fico muito angustiada, porque se o Brasil é o que faz a fala inicial anual da ONU, com todos os problemas que a ONU tem, e desrespeito por parte, inclusive, de presidentes dos Estados Unidos, a pessoa vai lá e mente. Gente, eu viajo 2 vezes por semana para Caxias do Sul. Eu pago mais de R$7 de 1 litro de combustível para trabalhar. Eu sou professora universitária, como bem, me visto razoavelmente bem. Só que 40 milhões de pessoas no país estão vivendo entre a miséria e a pobreza. E não é a Eliana que diz isso. Esses são os dados do mundo inteiro. E sabem o que é a pobreza? Para a Organização Mundial da Saúde e para a Organização Internacional do Trabalho, pobre é quem vive com $1 por dia. Menos de $1 por dia é miserável. Eu só queria fazer um adendo, me desculpe, na fala da professora. A professora sabe o que me instiga muito aqui no país? Que eles condenam a Venezuela porque tem um ditador. Condenam a Bolívia porque tem um ditador. Condenam Cuba porque tem um ditador. E querem uma ditadura aqui. Eu, para mim, tanto uma ditadura de esquerda como de direita, nenhuma presta. Porque apesar de todas as falhas da democracia, ainda é menos mal. Tu imaginou, professora, se tivesse dado certo o golpe do Bolsonaro, com quem ele ia comercializar? Porque o mundo vira as costas para os ditadores. Tanto de esquerda... O que seria esse país? Eu vejo pessoas se manifestaram no Facebook a favor da ditadura. Eu digo, cara, tu não sabe o que é. Mas é o uma melhor ditadura. É a ditadura constitucional. Justamente. Eles não têm noção. Então, eles são contra uma coisa e querem instituir uma aqui, de direita. Professor, muito obrigado. Cristiano Valduga, do Ambiente da Política, para comentar a política.
Jair Messias Bolsonaro em Nova York. A vantagem de falar por último é que tu encerra o debate. É que aí tu pega a chave de É um todas, ponto esse é o positivo, melhor. É evidente que eu não concordo com todas as ações do presidente Jair Bolsonaro. Mas acho que a ONU não faz bem aos presidentes do Brasil. Que, historicamente, a gente foi muito mal representado nos últimos discursos pelos últimos presidentes. Eu tenho isso em mente porque eu acompanho essa história da política. Tanto Lula quanto Dilma e agora Jair Bolsonaro foram numa visão contrária do que a ONU esperava. Tenho convicção que respeito principalmente o fato de exercermos uma democracia, de podermos exercer esse direito de opinião, e acho que das opções que nós tínhamos foi o melhor. E em relação à pizza, eu ouvi muitos comentários também. Os gaúchos receberam o Jair Bolsonaro na churrascaria Fogo de Chão. Ele foi exaltado por gremistas colorados, chimangos e maragatos. Uhum. E ele fez um discurso para quem o apoia. Quem acompanhou a campanha de Jair Bolsonaro e o que ele faz hoje, ele não mudou. Ele não mudou. Ele segue a mesma linha de pensamento e isso o conduziu à presidência da República. E eu tenho que respeitar isso. Porque a maioria dos votos foi para ele. O povo optou por essa loucura dele. Uhum. Essa loucura que para uns é salutar, para outros não. Jair Bolsonaro, não existe o meio termo. Ou tu é contra ou tu é a favor. O meio termo não existe. Não existe. Mas ele fez muitas coisas positivas. E ele tem muitas coisas positivas. Ele não tomou a vacina, mas ele usa máscara. Ele usou máscara na ONU. Ele usou máscara na ONU. O seu ministro da Saúde tomou 2 doses da Pfizer, Chancelou a tese a dele. qual nós 2 tomamos também. Também é. E pegou o Covid. Chancelou a tese do presidente. Ele não tomou, não pegou. Aliás, pegou o vírus sem tomar a vacina. Já estou cortando aqui. Desculpa. Que eu ia falar isso aí e acabei não falando. E o ministro da Saúde, tomando as 2 doses e titular da vacina, que dá lá um percentual altíssimo, né, de imunidade, acabou pegando o tal de vírus. Quer dizer, o homem sai de lá com o vírus, tomando 2 doses. O outro alega que não tomou, pegou o vírus uma vez também. Se ele pegar a segunda vez, pode ser diferente. Mas o ministro, com essa condição, chancelou. E a grande realidade é que nós vamos chegar no final do ano de 2021 com mais de 80% da população brasileira vacinada. E o nosso presidente é contra a vacina, não tomou a vacina. Sim. Então, e é um dos maiores programas de imunização do mundo. Imunização do mundo. É. O ano que vem, 2022, Inácio, nós vamos exportar a vacina. E o presidente é contra a vacina. Sim. Então, eu acho que a melhor definição para a situação que aconteceu... eu quero dizer que se eu fosse presidente da República, eu teria aproveitado de uma forma diferente a minha passagem pela ONU. Uhum. Ele teve 2 contatos formais, que foi com Boris Johnson e com o premier da Polônia. Uhum. Eu teria feito uma outra agenda, que eu pudesse explorar melhor o que acontece hoje em termos de mundo, em termos de Brasil, porque o mundo é globalizado, nós não temos outra alternativa. Mas condenar veementemente o que aconteceu por causa que ele comeu uma pizza na calçada ou foi numa churrascaria gaúcha, eu acho que é um pouco de exagero. Exagero porque, e aí eu volto ao que eu ia te falar, Thiago, a melhor definição para o Jair Bolsonaro é o ponto e o contraponto, porque ele tem muita sorte nas suas ações. Sim. E um político precisa de sorte também. É. E ele tem sorte. E o 7 de setembro demonstrou isso. E a insegurança e a incapacidade da oposição nas manifestações de 12 de setembro só deram mais argumentos para ele. Isso é uma realidade. Ele vem com o apoio da comunidade, com o apoio da população. Porque as pesquisas que estão aí hoje, para mim, não são reais. Não são reais. Vai ser polarizado a campanha do ano que vem entre Bolsonaro e Lula. Isso é uma certeza. Sim. A professora pediu a palavra. Com certeza, eu tinha certeza. Mas assim, não é a questão da pizza. Nós, historiadores, trabalhamos com significados,
com representações, Com projeto social. com projetos. É o que isso significa. E a pauta não é o presidente da República que estabelece, é a ONU que estabelece as pautas. Então, é necessário estar adentro... E aí que veio o grande erro da ONU, a falha da ONU. Olha, a eu partir acho do que ela é momento uma a partir do instituição- momento eu que só você gostaria escolhe de alguém, concluir. a partir do momento que você escolhe alguém para ir à sua casa, você está dando a liberdade para essa pessoa se dirigir à sua residência, sentar à sua mesa e fazer o seu jantar. Eu acho que... A ONU deveria ter cobrado dele uma vacina que não fez. Sim. Senão não podia discursar. Olha, Desculpa, mas eu gostaria só de concluir que, primeiramente, a ONU, os países não são obrigados a participar, tanto que nós temos muitos países que não participam. Certeza. Os países é que aderem ou não a uma instituição que surge pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Certo. E que o Brasil abre a convenção anual em função do Estado de Israel. Então, os processos históricos eles não podem ser apagados. E a representação da fala, das atitudes deste que não me representa, por quê? Porque, embora o resultado eleitoral, nós temos que considerar, alguém mesmo antes falou, o que é o contraponto, foi você mesmo, não é? Eu não sei se a direita ela é organizada. Eu sei que a direita tem dinheiro. Eu sei que pessoas da região A esquerda receberam também dinheiro. Mas roubou tanto que tem posso e sobra. Eu posso. Pode, sobra. deixa a prof terminar de concluir, estou senão, me né? Aí Sentindo- também eu não posso ficar quieto, porque eu também leio, eu não sou um Sim, analfabeto. deixa eu só complementar, pessoal. Aí nós, não, né? nós não estamos aqui discutindo. Direita ou Olha, eu esquerda? sou realmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você, não com tô toda a pre- propinagem não tô que saiu, preocupado se- eu não posso ser considerado Ah, um analfabeto. não, mas não é assim, nós não tá? estamos Porque discutindo- toda a propinagem que esse Brasil teve na esquerda, Professor, dá para financiar a campanha para Só um 100 minutinho. anos aqui. Nós não Meu estamos neto não vai ver. discutindo. Nós não Não estamos é? discutindo quem roubou mais ou menos. É, o que muito- a gente está discutindo é tu pegar 11 notas de R$100 e sobreviver. Eu Sobreviver. gostaria... Eu não vou, só mercado, não vou te falar outras coisas. Muito É bem, isso muito que tá bem, em muito discussão. bem. Eu tinha só um Para pedaço mim, de... não vejo dificuldade a direita governar. Eu Desde que tinha- vai ter resultados. Professor, eu tinha só um pedaço de pizza e a gente foi para onde a gente foi Dividir parar. o pão. Culpado Dividimos foi o pão, né? Muito bem. eu não gostaria de manter a minha palavra sem ser interrompida na medida do possível, porque eu estou... doutor. Não vou desculpar, porque esse é o Então não retrato... desculpa, pronto. Este é o retrato de uma sociedade que não dá voz a quem está falando. E isso é muito ruim. Se o objetivo do programa é possibilitar debate, reflexão, Sim. porque justamente na fala de uma mulher... Não, Não, só um pouquinho. Sim, mas assim, nós vamos sempre abrir espaço. Não podemos, Eu não só podemos preciso- colocar que é por causa que é mulher. Sim, eu eu tenho só nada contra as preciso- mulheres, eu adoro as mulheres. Professores, eu Eu só só preciso fui interrompida. também Não seguir é a por minha causa que a pauta fala é aqui, de uma porque mulher. senão Posso terminar? nós vamos deixar a professora Eliana terminar. Aí eu vou chamar os nossos patrocinadores e depois a gente vai para o intervalo rápido. Aí não Eu pode acho ser. que é importante assim, ó, a gente pensar, colega Cristiano, né? O que isto representa? Adoro política, eu sou historiadora da história política. Amo, mas eu não misturo a história político-partidária, esquerda-direita, com os fundamentos da política. E eu sou uma esquerdista, eu sou uma humanista e eu sou uma gramsciana. Gostem ou não gostem, ok? Então, assim, quando a gente fala em representação em ONU, nós temos que pensar o contexto histórico de fundação da entidade e de apropriação da palavra. E sim, professores, eu acho muito complicado, é a segunda vez, eu me sinto extremamente grata, Tiago, por estar presente, porque é a segunda vez que eu participo do programa e é a segunda vez que só tem uma mulher. E não venha com o fato, não venha discutir se é mulher ou não. Mas temos um adendo, professor, eu preciso falar. Nós estamos à procura de mulheres para falar no ponto a ponto. Ótimo. Então Eu vou te citar uma. é uma situação que Eu vou nós te citar estamos... uma. Tá. Exato, Nós nos perfeito. bastidores, Eu senão vou ela te pode se citar. sentir E constrangida. nos dois programas Mas nós- eu sempre sou interrompida. Mas nós estamos Não, eu numa só fiz um sociedade adendo. patriarcal. Professor, eu Não, só não, fiz não. um adendo. É que assim, eu não ó, interrompi. Não, tu sim, mas o meu colega, professor... Eu só E fiz um aí nós adendo. estamos numa busca... intervalo. Não leva para esse lado
que porque tu é mulher e eu falei isso. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu sou um realista. Eu trabalhei desde dos 6 anos de idade para chegar onde eu cheguei. Se eu cheguei aonde eu cheguei, foi fruto do meu trabalho. E sendo fruto do meu trabalho, meus estudos e a minha vivência, eu não posso deixar ela ir pro lixo, porque a minha interpretação não pode ser também feita. Eu não sou contra as mulheres, eu não sou contra ninguém. Eu simplesmente acho que, no meu ponto de vista, eu não posso ser cego. Graças a Deus, me deram o poder de enxergar ainda. Então, eu consigo ler, eu consigo vivenciar ao meu redor. Eu consigo analisar ao meu redor, graças a Deus. Ponto. Muito bem, eu preciso chamar um intervalo comercial, porque senão a gente não vai analisar a pauta inteira do programa antes da meia-noite. O Ponto a Ponto conta com o apoio de Unimed Vale das Antas, o Posto das Flores em Vila Flores, Vila Bela, Floricultura, Service, Contabilidade e Espanhol Materiais de Construção. No próximo bloco, economia, o preço do seu supermercado e outros assuntos que nós vamos rebuscar aqui dentro para falar. Voltamos já. Vamos ver isso aí. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. Muito bem, nós vamos retornando com o Ponto a Ponto. Todo mundo tomou água no intervalo, aguinha de melissa ou hortelã para manter a calma nesse segundo bloco do nosso programa. E eu preciso mandar um abraço para quem está nos acompanhando pelo Facebook, o Carlos Alberto Zancan, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a Franciele Ribeiro, Darli Golembieski,
o Mauro Toscan, a Helenice Dalpradec Giovanni e a Giana Betim Cola. No YouTube, nós também temos a presença aí do Bruno Dallagnol e do Aldair Raimundo Perusso, que estão nos acompanhando nessa noite, professores, advogados, empresários. Eu tive que ir correndo na produção e voltar já, porque a gente vai ter 2 assuntos nessa pauta aqui para falar. E o primeiro, ele se reflete no dia a dia de todo mundo aí que vai ao supermercado, né? O preço dos alimentos deve baixar com a alta dos juros causadas aí pelo freio da inflação. A Selic sobe e o rancho no super desce. Será que essa é verdade expectativa ou é conversa para boi dormir naquela icônica música do Raul Seixas? Professora Eliana Cherry, já que no último bloco a senhora aí manifestou-se, né? A gente quer começar por você. Vamos ser de mim. Acha que o preço do super vai baixar de Vai verdade? me cortar depois. Vamos falar. Obrigada pela preferência. Aliás, né, nós vamos trazer sempre a professora Eliana e o professor Inácio, porque eles estão muito bem aqui no programa. Prof. Eliana, tu acha que a gente tem uma decrescida nos preços dos supermercados com essa política da Selic ou o brasileiro vai continuar pagando a conta? Eu acho que a gente continua pagando a conta. Até porque o propósito é exportar cada vez mais. O agro é pop, né? O agro é tech e o dólar está lá em cima, então há um interesse bem interessante. Ficou ótimo. É a emoção do bloco anterior ainda, né? E acredito que se vai ter alguma baixa, vai ser pouco significativa. Não sou economista de formação, mas acredito que é mais uma cartada aí pré-eleitoral também. Final de ano, os preços costumam subir, a exportação dos alimentos também, o gás em Nova Prata está mais de R$100, em Caxias do Sul está 95, né? Combustível, tomara que baixe, porque realmente está difícil. Para nós está difícil, quanto mais para quem vive com 11 notas de R$100. Aí. E aqueles que não vivem com isso. 11 notas de R$100, professor. A conta, ela é... Professora Eliana, tem um detalhe. Se a carne estiver cara, tu opta pelo ovo. Ou pela galinha, ótimo. que a galinha come milho. E o dólar está alto, o milho está R$100 a saca. Então, assim, a taxa Selic não serve absolutamente nada para baixar alimento. Por quê? Só vai baixar o alimento quando baixar o dólar. E o Paulo Guedes disse que se ele fosse muito incompetente, o dólar chegaria a 5. Já baixou a 5,70. Então não tem... A taxa Selic não vai servir. Os alimentos não baixam. Concordo contigo. Aliás, esse papo de taxa Selic, de dólar vinculado à gasolina, quanto o dólar baixou, a gasolina nunca baixou. Como diz o italiano, paga sol de volta più, né? E os alimentos não vão baixar. Nem a carne, aliás, estão subindo. Aliás, nós estávamos promovendo uma galetada do colégio, porque colégio vive de galeta, né? A gente pagava pro cara e ele não quer o dinheiro. Ele disse, não garanto, porque isso aí vai explodir a qualquer momento. Então, a China está comprando, os países de outro mundo estão comprando, e para eles é viável comprar aqui com o real, comprar em dólar. Então, nenhum produtor vai deixar de vender em dólar para vender em real. Se tu quer, tu paga o que está aí. Se não pode comer ovo, né? Porque o ovo substitui a carne, entre aspas, porque a galinha está subindo, o porco come milho está subindo. Aí que professor Inácio, meu colega de bancada, Valduga, vocês tentam explicar para nós, ou explicar lá, eu digo para os caras da motociata lá de São Paulo, que estão lá com umas motos 1.600, eles olharam para o lado, que São Paulo é tomado de favela, Salvador é tomado de favela, Porto Alegre é tomado de favela, todas as grandes capitais. Aqueles caras têm um título de eleitor, ele vale tanto quanto aquele cara que está com uma moto 1.600. E aquela gente era muito, em relação àquele tamanho de favelas que tem em São Paulo, era 2, 3 gatos pingados numa passeata. E se aquele povo ali, que a grande maioria, 35% mais da população aqui do Rio Grande do Sul, vive com salário mínimo. No Brasil, que nem a professora Helena, eles já tem vivendo com $1. Com $1. Achar que está bom, então, ele realmente é um Deus.
Eu não vou mais chamar ele de mito, eu vou chamar ele de um Deus. Se o povo achar que tá bom. Presidente Cristiano, os alimentos baixam, não baixam? Como é que o brasileiro vai reagir à inflação? Afinal, o professor Jair trouxe um dado, né? O ovo substitui a proteína da carne. Antes, na edição anterior do Conecta News, eu li uma manchete que, em função do preço do milho, que dobrou no último ano, o preço do ovo e do frango também está subindo de forma vertiginosa. Isso interfere lá na dona de casa que nos acompanha nesse momento. Embora tenha sido provocado Pela pandemia. não. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, explicar para quem nos ouve o que é a taxa Selic. A taxa Selic é um gatilho do Banco Central. Esse gatilho é um regramento ao dinheiro. Um regramento ao dinheiro que entra nos bancos e que sai dos bancos, na mesma proporção. E a taxa Selic tem a sua ação tanto para cima quanto para baixo. Se nós aumentamos a taxa Selic, é porque existe uma alta de preços. E essa alta de preços, na teoria, professor, na teoria, com juros altos, diminui o consumo, e aí vem para a lei da oferta e da procura. E na mesma proporção do inverso. Isso tudo é regrado pelo Copom. O Copom tem mais 2 reuniões antes do final do ano. Uma final de outubro, entre os dias 20 e 22, e uma no início de dezembro. Hoje a taxa Selic, a composição do Copom é pelo presidente do Banco Central e mais 8 diretores. São 9 pessoas que fazem a análise da economia. Isso é praxe, isso é padrão em todos os governos. Hoje nós estamos com a taxa Selic em 6,25. Os mais pessimistas falam que na última reunião nós vamos chegar a 2 dígitos. Até pelo conhecimento de mercado nós vamos chegar a 8%. Esse 8% é o reconhecimento formal de uma inflação. E esse é o ponto. Professor, não é porque eu defendi o Bolsonaro no primeiro momento que eu vou passar a mão na cabeça de todos os atos. O que me desvincula de uma política tradicional é o meu lema de campanha, quando eu fui candidato na última eleição. Eu dizia onde eu passava que o meu partido é Veranópolis. Eu acho que a pior coisa do mundo é nós nos apegarmos a siglas políticas. Nós temos que ver movimentos sociais, movimentos políticos. Eu vou querer direito à resposta. Movimentos políticos. E acredito que nós vamos chegar no final do ano, sim, com uma situação mais complicada do que nós estamos hoje. Porque 8%, como falei, é o reconhecimento formal da inflação. Professor Inácio Capelari, o senhor aí vinculado ao mercado financeiro nas suas diversas aplicações e empreendimentos, enxerga a baixa da Selic como uma oportunidade de derrubar o preço dos alimentos e deixar a vida da dona de casa mais fácil? Tudo isso, primeiro, essa questão de dado aos mercados financeiros não é bem por aí, né? Mas abrimos o jogo, professor. Eu tenho me virado, né, para manter as minhas coisas, né? Então, aquilo que eu disse antes, eu trabalhei muito e eu tenho que manter, no mínimo manter aquilo que eu conquistei até hoje. Então, essa questão da Selic, é evidente que não perduraria isso. Eu sou da época do presidente Sarney. Eu era estudante na época e almoçava ao meio-dia e não jantava à noite e nem tomava café, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para a Unicentro estudar. Tá? E a inflação chegava aí a 80%, chegou aí. Tá? Na época do Dilson Funari. Tinha um gatilho. Aí, salário. Sim, aí tinha um gatilho. Só que o gatilho sempre chegava atrasado. Mas chegava. Mas era bem melhor. Tudo bem, mas chegava. Então, o que acontece? Então, esse negócio de Selic, ela está ali, como diz o Valduga, ela é o verdadeiro elo de impulsão para gerar mais ou menos o consumo. Na época que já falando em esquerda, na época que o Lula esteve lá, ela chegou a bater 20 e poucos %, a Selic. Então essa questão de ter batido, mas estava ruim? Não. Tanto é que tinha a linha branca e tal, para o pessoal comprar e tal, para beneficiar. Então tinha itens que se baixava
o imposto, se baixou o IPI lá, para poder o pessoal fazer as suas aquisições. Ótimo, estava ótimo. Tá? Então, agora, porque é o Bolsonaro. O Bolsonaro, essa questão de manter a inflação freada, a inflação não estava freada, ela estava lá nas nuvens, e está, né? Como diz o valor. Então, o que acontece? A Selic vai subir. E essa subida não quer dizer que os preços vão baixar. A carne, se não tivesse inventado lá que tinha uma vaca louca ali, não sei, aqui no Brasil, ali, e para dar uma freada na exportação, que agora vão liberar tudo de novo, porque viram que foi uma coisa que não tinha sentido, a carne vai continuar subindo. A carne vai puxando a alimentação. Sim. O agronegócio vai ajudar. Não é só a carne. É aquilo que a professora Cheguei falou, é a gasolina, é o gás, é tudo. Tudo isso está intrinsecamente vinculado à economia. Então, essas coisas, a inflação, ela não, de baixar ou não baixar no mercado, lá no mercado, vai chegar lá no mercado, as coisas não vão baixar. É utopia pensar que vai reduzir aquilo que eu acho que você colocou da gasolina, que baixa o dólar, não baixa a gasolina. É mais ou menos isso. Isso aí. Né? Mas assim, ó, eu vou dizer, na época do Sarney eu vivi esse tempo, era 85% de inflação. Sim. Mas nunca teve um salário com o freio de mão puxado. Não, eu não estou tinha... aqui defendendo o Ciro, eu estou também aqui defendendo o meu bolso. Eu quero saber que com 100 reais eu vá no mercado e tenha resultado. É isso que eu poder comprar. É isso aí. Eu não tenho mais poder de compra. Poder aquisitivo. Mas tem poder aquisitivo. Tem uma outra figura que me gera uma dúvida aí, vocês podem falar a respeito disso. A gente teve uma desvalorização cambial muito forte no ano passado, para estimular a venda, para estimular a exportação, e nós temos aí desempenhos econômicos, na média, salutares. Isso. Só que daí nós temos uma questão, e é um dilema que o europeu fala, né? O europeu se reúne em bloco, cria a União Europeia, que até hoje é a maior formatação com sucesso da história do direito, né? A maior instituição jurídica que tem, que acomoda diversas soberanias sobre uma égide econômica. E Frankfurt, a sede do Banco Central Europeu, na Alemanha, diz o seguinte: eu preciso ter uma moeda forte para ter poder de compra, porque senão o americano vem aqui e compra tudo que eu tenho. Isso é o que eles comentam. Associações. Exatamente. Sim. E o euro se mantém nessa questão, né, sempre frente ao dólar, para manter uma superioridade monetária. No Brasil a gente tem uma mecânica diferente. E às vezes eu volto, professora, para achar que o colonialismo ele ainda existe, só que ele só mudou a forma de contrato. Sim. Muitas vezes eu enxergo no contrato de câmbio esse tipo de situação do nosso produtor ter que vender 5, 6 vezes abaixo do valor e receber acima disso, isso para toda a nossa cadeia. Dos nossos operários trabalharem nos longos frigoríficos e exportarem a um valor que o europeu compra a muito conforto, vamos dizer assim, né? O euro hoje está quase 6 ou 7 reais, a libra está 7,30. E aí nós temos essa desvalorização cambial e isso gera nós sempre estarmos atrás. Será que pensar numa moeda forte não seria uma boa saída? Mas não é só criar moeda, eu acho que não é só criar moeda. Tu estás pensando num novo plano econômico, algo assim, ou no renascimento, fortalecimento do quase extinto Mercosul? Aí, de novo, os processos históricos, né, nos ajudam a compreender, né, que o Mercosul, ele vem ser... Ele ainda existe enquanto formalmente território, enquanto estrutura física, né, sedes, mas mesmo que a gente tentasse resgatar, fortalecer o Mercosul, qual é a posição dos países do Mercosul frente à realidade brasileira? Aqui nós dois de novo. Não, porque assim, só para complementar, para te ajudar, coloque em função da comunidade europeia. Como é que nós vamos chegar lá onde os caras estão? Eu acho que aqui tem duas coisas bem importantes para serem pontuadas, embora estejamos fugindo um pouquinho da pauta. Primeiro, né, nossos países vizinhos não estão confortáveis com a posição política e econômica do Brasil. Então, eu não sei até que ponto seria possível resgatar e reestruturar o Mercosul. Essa é uma percepção.
Se nós pegarmos a Argentina, por exemplo, independente do futebol, tá? Sim. A Argentina não vê com bons olhos. O Uruguai não vê com bons olhos. A própria pandemia, porque a gente não pode pensar só na moeda, né? A gente tem que pensar nas várias instâncias de relações internacionais. A própria pandemia deixou muito claro isso. Eles fecharam as fronteiras para o Brasil. E o Uruguai ainda tem muita restrição para permitir Sim. a entrada de brasileiros. Argentina em também. função de uma série de circunstâncias. E a própria comunidade europeia, a gente tem aí a saída do Reino Unido, né? E Que hoje passa por crise de abastecimento. Exatamente. Por quê? Porque os caminhoneiros da comunidade europeia não estão levando comida, não estão abastecendo o Reino Unido. Então, é muito complexo, né? Muito mais do que a gente pensar no preço do alimento, né? E outra questão que a gente não pode esquecer é o protagonismo colonial dos Estados Unidos para desmantelar o projeto do Mercosul. Isso não faz muito tempo, todos nós estávamos vivos, né? A gente atravessava a rua, né, gente? E conseguiu, né? O Mercosul não é legal. Então, pensar essa globalização que não é global, mas quando ela é pensaram necessária. de integrar um NAFTA, fazer... Aí entortou de vez, né? Muito bem, nós aguardaremos, né? Com certeza o ponto a ponto vai voltar outras vezes, porque o preço do alimento, de fato, leva a inflação brasileira lá para cima. E para nós indo aí para os nossos finalmente, o relógio vai batendo e o debate vai ficando sempre bom, mas é importante olhar para a região. E na última semana um fato vem se tornando notícia cada vez mais e a gente quer saber, na opinião dos nossos convidados, se ele pode vir a ser realidade. É o projeto de destinação sustentável dos resíduos sólidos que reúne 34 cidades da Serra Gaúcha. Esse projeto, de fato, sai do papel ou é mais uma daquelas iniciativas boas que a gente tem, mas que não avançam? Professor Inácio Capelari, o senhor encerrou a última rodada, começa essa para nós. O senhor acha que esse projeto, que é liderado pelo CISGA, um consórcio intermunicipal, vai conseguir dar um tratamento aos resíduos das cidades, no mínimo respeitável? Pelo menos na minha convicção, eu gostaria muito que desse certo. Por quê? Porque vai depender muito da forma, aquilo que a professora Helena falou, dos países do Mercosul. É verdade? Tô me filiando agora, tô filiado. Agora eu tô a favor das mulheres, então viu como eu não sou tão ruim assim, né? Chegamos ao final do programa quase com uma aliança. Com todo respeito ao xerife. Exatamente. Que adversário, não é inimigo. Que é meu irmãozão. Adversário. Então, o que acontece? Eu vou me atrapalhar tudo. Mas aí, essa questão que envolve essa questão dos resíduos, né? Eu sou uma pessoa que pode muito bem torcer para que isso dê não 100.000%, certo? E a região toda, tá? Não é a micro-região, a região toda ela tem que se abastecer de componentes de filiação ao projeto, tá? Não é, hoje tem um prefeito, amanhã tem um governador, outro dia tem outro prefeito. Não. Esse projeto ele tem que ser, ao meu ver, ele tem que nascer e tem que estar enraizado com todos esses municípios, tá? Para que nunca ele deixe de ficar dentro do seu eixo, tá? Por quê? Porque, senão acontece o que aconteceu com o Mercosul. Um sai, outro sai. Eu não tenho disposição financeira para participar, ou eu não tenho elementos para colaborar, e não sei. Não é por aí. O que a gente tem que ver é que todos devem dar a sua contribuição. Mais, menos, mas de forma permanente e perpétua para mim. Tá? Por quê? Porque isso, ao mesmo tempo que vai se encaixando esses projetos, aí tu vai ter lá a energia, tu vai ter a questão da sustentabilidade, tu tem uma série de elementos que vão se puxando
e automaticamente esse projeto vai se autopagar e vai render em matéria de sustentabilidade dentro da questão ecológica, né? Que é ambiental, a meu ver, né? Muito bem, professor. Professor Jair Mioto, que nas escolas se fala em separação do lixo e toda essa questão. Que não se faz mais, né? Que não- Separa, depois o caminhão põe tudo junto, né? Isso eu não entendi. Eu separava o lixo, só complementando, separei o lixo, o cara chegou lá e botou tudo e jogou. Eu digo, mas peraí. Isso aí né? funcionou só com a Lucimara Bodanese no governo do Mário Eu me lembro Minosso. dela. Funcionou direitinho. É. Ela implementou, depois estragaram tudo. E Né? quando eu voltei pra cá, pô, eu separando o lixo. Mas- O cara lá joga tudo pra dentro do carro. Eu digo, por que adiantou separar A antes? questão dos resíduos sólidos, eu sei que eu estava em Porto Alegre em 89 e conseguiram despoluir o Lambi. O projeto era para despoluir até Ipanema e todo o Guaíba. Em 89, olha quantos anos se passam, né? O viaduto ali ó, da Ipiranga, né? O dilúvio que Sim. chamam, né? O dito Riacho. dilúvio era um riacho que nasce uma fonte de água potável na URGS. Era água límpida, transparente. Algumas vezes chegaram algumas dragas, tiraram um pouquinho de lá e abandonaram. E era pra fazer um mundaréu de estação de tratamento. Nossa, aquilo lá está cada vez pior, né? É. Esperamos que agora, que seja um grupo de empresários, alguma coisa mais séria, que a coisa saia do papel. Com a ideia, que alguns me mandaram e que estão me ouvindo, disseram que viu, tem os senadores que votaram contra lá ao projeto da privatização da água. Em breve nós vamos ter, professor Leandro Xerice, aquífero Guarani aqui na mão da Coca-Cola, da Nestlé, da Supragás. E agora a ideia da privatização da água é a questão do saneamento básico nas vilas. Que ninguém investe em saneamento básico, né? Eu quero ver o prefeito. É caro. O dia que cair as galerias aqui de Nova Prata, vão ficar 2 mandatos só para construir. Porque ninguém dá bola. Porque isso é obra que fica embaixo da terra. Isso não representa nada. Agora, a questão dos resíduos sólidos é muito importante o tratamento. Tem muito caso aqui na nossa região ainda, né? Mas ali para a região metropolitana, Rio dos Sinos, No Rio dos Sinos. né? ali em Portão, nos Curtumes, Porto Alegre, São Paulo. Seria um projeto lindo, maravilhoso, né? Senão esgoto meu tempo. já tô indo. Professora Eliana, que é pesquisadora na universidade, e a Universidade de Caxias do Sul é quem encabeça uma das esse pioneiras, né? consórcio intermunicipal. Como é que enxerga? Existe essa possibilidade dessa iniciativa avançar? Eu acredito que sim, na medida em que é algo cientificamente comprovado, é uma proposta e houve adesão, não há porquê o projeto não desencadear, né? A gente fala muito na questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, né? Da separação do lixo. Nós temos exemplos importantíssimos com ex-alunos da própria universidade, pratenses, que fazem parte de um grupo internacional para despoluição dos oceanos. Mas a gente também tem aqui todo esse projeto de diminuir a produção de resíduos. Só Porque- complementando. Só um pouquinho, professor, só um pouquinho. Não, Termina. não, Obrigada. é só complementar. Senão, O que eu li, de repente, é importante para complementar, para que tu complemente. Eu li hoje que tem um aluno que tá buscando, implantou um ímã para buscar aqui, talvez tu conheça, eu não li a fundo isso. Pode ser o E é projeto do pra Cauê tirar os- Pellegrini, eu acho. Eu estou falando do Cauê Isso, Pellegrini. Cauê né? Pellegrini. Isso, mas Desculpa, a gente... era para título de colaboração. Ok. A gente, vamos olhar assim, né? A gente tem que pensar também na produção desses resíduos, no consumo e na adequação do descarte desses resíduos, né? Em países europeus, por exemplo, começamos antes falando, inclusive, em impostos, a população recebe das prefeituras os sacos plásticos de cores diferentes para descartar o seu lixo. Há containers só para o recebimento de vidro, garrafas, há containers só para o recebimento de roupas. Então, esse tipo de projeto, ele é um projeto necessário para a natureza,
mas para a economia, para a sociedade, como tudo. Acho que tem tudo para dar certo, né? Tendo uma instituição científica coordenando e a adesão, eu quero crer que sim. O Japão é assim, né? Cristiano Valduga, que enxerga a municipalidade também por dentro e com certeza sabe Veranópolis também de é pioneiro detalhes nesse projeto, né? acerca do CISGA e desse consórcio intermunicipal. O que a gente pode esperar dessa iniciativa? Resíduos sólidos e ETEs, estações de tratamento de esgoto, são assuntos que vão ficar na pauta por muitos e muitos anos ainda nas administrações públicas. Nós temos aí a participação do Cored, com a Mônica, do CISGA com o Rodimar, que é o coordenador, o prefeito da MESE, que é o prefeito de Farroupilha, que comanda a MESE, a Universidade de Caxias do Sul. Então ele está sendo moldado a 4 mãos. O mais importante, é o respeito ao meio ambiente. Nós temos 2 caminhos a seguir. Primeiro ponto é um estudo técnico feito pela UX, do tipo de resíduo que sai da nossa cidade. Para ver se esse resíduo pode, de uma forma, para o nosso ouvinte entender, uma forma parecida com a compostagem ou da utilização de micro-organismos, virar energia. Eu acredito que o ponto mais complicado que tenha nesse sentido vai ser, e aí você entende mais do que eu, a legislação para nós computarmos as 34 cidades que compõem esse grande grupo. Nós precisamos de volume, porque senão não teremos o retorno para fazer. Por isso que nós unimos todos os municípios. Hoje, os nossos resíduos sólidos, eu falo para o Veranópolis, ele não fica em Veranópolis, ele vai para Minas do Leão. Vai chegar um Aliás, momento... boa parte do estado vai para Minas do Leão. Vai chegar um momento que vai saturar. E nós temos que nos antecipar a essa situação. Nós temos que buscar uma solução antes que o problema venha. E essa situação é extremamente viável. E ela conta, como a professora falou, com o braço forte da UX, com a parte técnica da UX. Isso me dá uma esperança muito grande. Porque se nós vamos esperar por uma ação maior de governos, nós não vamos ter. Hoje o que existe em estação de tratamento de esgoto é que não existe. Sim. A possibilidade real que nós temos na coleta ou na limpeza da nossa caixa de gordura e no nosso filtro é a contratação de caminhões que vão marcar, professor, às 3 horas da tarde o senhor esteja em casa que nós vamos lá recolher o material. E vão levar para uma estação de tratamento de esgoto. Esse é o mais próximo que nós temos hoje de uma ação maior. E, pegando o gancho, eu sou a favor de uma Corsã pública. E nós temos que encarar essa situação, né? Da possível privatização. A privatização da Corsã. Posso fazer só um minutinho? Pode, nós temos. Eu tenho várias pontas com o governo atual do governo do Estado. Eu tenho várias ações, e quando eu falo eu, a Câmara de Vereadores, BR-470, duplicação de rodovias, vamos deixar esse leque. Mas a arrogância e o não ouvir a população é uma falha muito grande do que acontece hoje na capital do Estado. Nós tivemos uma situação que dentro de uma FAMURGS, 340 municípios assinaram um documento numa segunda-feira pedindo ao governo do Estado que parasse o processo da Corsã e desse mais tempo para a discussão. Na terça-feira seguinte, foi votado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e foi aprovado. Só que uma informação que chega errônea, a base da pirâmide que somos nós. Não foi aprovada a venda da Corsã. Foi dada uma autorização para iniciar as negociações. E a mesma situação com as rodovias. Então nós temos que rogar a Deus que os próximos governos se aproximem mais das nossas comunidades. Porque eu participei de uma reunião em Garibaldi, com o governo do Estado, com o prefeito de Bento, Garibaldi, Barbosa, Veranópolis, não tinha Nova Prata. E foi dito pelo secretário Busato que a forma de fazer dinheiro é a venda da Corsã, Sulgás, Banrisul. E o Banrisul. Parece um pouco superficial. Dá um né? prejuízo. Então é muito fácil eu, como administrador, buscar uma solução simples. Sim. É a mais simples que tem. E eu não vou cortar o problema na carne. Mas voltando Ao CISGA.
ao CISGA. O CISGA é uma entidade, um órgão que dá um assessoramento extremamente eficaz aos municípios que são parceiros. Eu sou a favor do CISGA, eu conheço o Rudi, que é o gerente, que é o diretor do CISGA, ele é uma pessoa extremamente competente e tem aberto várias alternativas, não só na parte de resíduos. Porque uma coisa que nós discutimos bastante em Veranópolis é a taxa de coleta de lixo que você paga quando paga o seu IPTU. Nós temos um valor fixo, e isso acontece em Nova Prata também. Se nós, porventura, e foi uma ideia minha, do IPTU verde de ser instituído dentro do município de Veranópolis, para dar um desconto mínimo, para valorizar as pessoas que fazem a limpeza da fossa e do filtro, que tivesse um início de um tratamento municipal. Mas, como nós temos um valor fixo, e eu libero o Thiago de um percentual mínimo de pagamento, os outros 4 componentes da mesa vão ter que pagar aquela diferença. Então a situação do lixo é extremamente complicada e tem que ficar em pauta constante dentro dos nossos municípios. Porque o futuro está logo aí, batendo na nossa porta. E se nós não buscarmos a solução, Minas do Leão satura, e aí... Onde é que vai todo o lixo do Rio Grande do Sul, basicamente? E você faz um situação. teste, a gente não se dá conta. Nós, pessoas, cidadãos normais, a gente não se dá conta do que nós geramos de lixo diariamente. É verdade. É um absurdo que nós fizemos. A partir do momento que nós tivermos essa percepção, nós também vamos ter um lado mais sensível da parte da ecologia. Falaste, posso complementar só? Estamos indo para o final, porque senão só a direção... Que ele colocou a questão da legislação, eu colocaria o meu ponto de vista para amarrar isso. Meu posicionamento, o que eu penso agora, que se criou, digamos que criou, vai estar lá todo o lixo desses municípios todo, a UCS aprovou, descobriu lá a forma de gerar o gás, de gerar energia, de recolher os óleos nas casas, nos restaurantes e tal, transformar em biodiesel e tal, tudo isso. Aí diz, bom, mas agora, aquilo que tu colocasse, a legislação. Esse prefeito agora é a favor, a comunidade aqui é a favor, muda. O prefeito diz, não, eu não vou participar disso aí, tem custos, eu vou investir em outra coisa, porque eu consigo botar o lixo, aquelas situações que são peculiares, que a gente sabe que tem. Então, isso aí, a meu ver, não pode partir de uma legislação estadual, simplesmente. Isso aí teria que entrar um projeto via Câmara. Ah, mas é difícil. Via Câmara, um projeto para se criar uma legislação, para se formar blocos, onde tenha, inclusive, participação do governo federal nos investimentos, porque entra o saneamento básico, para tratar essa situação. Então, formar blocos. Já que nós falamos de Mercosul, tu vai formar um bloco, núcleos, ou blocos, sei lá, o nome, na região. Consórcios. Tu pega aqui 15 municípios. Esses 15 municípios vão trabalhar, todos eles organizados em cima de um bloco, de um consórcio. Chame o que quiser. Eles não podem sair dali. Entra prefeito, sai prefeito. Então, não vai mudar nada. E deve implementar cada vez mais para que a situação se perpetue, né? Meu ver. Mas a legislação não pode ser... Ao município, a mesma coisa dos hospitais. 3 fica, 2 manda os pacientes lá. E aí tem que atender, né? E não é por aí. É a minha sugestão, né? Muito bem, muito bem. O relógio bate 20 para as 11 e o nosso ponto a ponto dessa semana vai ficando por aqui. Esse teu relógio é um problema. Eu tenho que cuidar dele, professor, porque se eu não cuido, ninguém cuida. E nós ficamos, certo. né? É que nem o meu chimarrão, se eu não faço... Ninguém faz. Agradeço profundamente, professor Inácio, professor Eliana, professor Jair, Cristiano Valduga, muito bem-vindo, que retornem todos. Nós teremos sempre os debates um pouco mais acalorados, talvez um pouco menos. Os assuntos daqui, os assuntos de acolá, o ponto a ponto é esse espaço. Mas no fundo é tudo em família, fica tranquilo, né? Depois que desliga as câmeras, todo mundo fica amiguinho. E eu quero agradecer a Luciane Deck Giovanni, a Marli Gusberti, a Elaine Casanova, a Val Reale, o Mário Gomes, a Vera Cristianetti, o Darli Gonembeski, a Dona Teri Cúnico, a Ivete Betim,
a Vera Cristianetti, que também nos assiste. No YouTube nós temos lá o Bruno Dallagnol, o Adair Perusso e o Everson Marca, todos aí presos pelo debate e saindo com talvez um pouco mais de dúvidas, um pouco menos de certezas, mas o fato é que os assuntos foram buscados. Agradecemos os nossos patrocinadores, a Unimed Vale das Antas, o Posto das Flores em Vila Flores, a Vila Bela Floricultura, Service Contabilidade Espanhol Materiais de Construção. Na semana que vem, 21 horas, uma nova bancada se forma para debater tudo o que acontece nessa semana. Esse é o Ponto a Ponto na Conecta Mais TV. Uma boa noite para você.